mercado dos livros em Portugal vale 187 milhões de euros. Os portugueses é um facto que estão a ler cada vez mais e são os mais jovens que estão a impulsionar as vendas e as redes sociais têm sido aqui um verdadeiro trampolim. No entanto, somos ainda o país da Europa que menos lê. Portanto, quais são os desafios e as oportunidades que as equipas de marketing das editoras enfrentam? Qual é o papel dos influencers, das relações públicas e da inteligência artificial neste setor? É sobre todos estes temas que falamos neste episódio, que tem como convidada especial a Hermana Noronha, que é responsável de marketing e comunicação da UC. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Neste episódio vamos falar de livros. Os portugueses cada vez estão a ler mais, sobretudo aqui nas camadas mais jovens, como todos sabemos e como muito tem sido falado, a reboque muito também do fenómeno do TikTok e outros aqui que vamos falar. E quais são então os desafios que as marcas do setor dos livros têm ao nível do marketing e da comunicação? Qual é aqui o papel dos livros nesta era tão digital? É sobre este vastíssimo tema que vamos falar hoje. E tenho como convidada a Hermana Noronha, ela é responsável de marketing e comunicação da UC. Hermana, antes de mais, muito bem-vinda aqui ao É Comunicar. Obrigada. Obrigada pelo convite. Para começar, queria-te perguntar como é que tu vais ter este belo mundo dos livros. Como é que aconteceu aqui? Queres falar um bocadinho do teu percurso profissional? Sim, o mundo dos livros sempre existiu na minha vida, porque sempre fui uma ávida leitora. Antes de saber ler, já lia. Inventava, obrigava toda a gente a ler-me histórias. Pronto, uma das minhas alegrias quando aprendi a ler foi precisamente que deixei de estar dependente da boa vontade dos outros e comecei simplesmente a poder ler. Tive a sorte de ter uma família que também tem hábitos excelentes de leitura, portanto a biblioteca em minha casa já era imensa, logo este já foi o meu contexto. Em termos profissionais, passei por várias áreas, também foi excelente. Iniciei a minha carreira na área de eventos, na Exponor, organização de feiras, muito interessante, imensos setores, eventos é uma ocupação de tempo brutal, mas foi um início de carreira muito interessante porque permitiu-me também desenvolver estratégias para me adaptar a vários contextos dentro da área de marketing. Passei também por uma software house, também foi muito interessante porque lidava com setores têxteis, distribuição, pronto, conhecer ali o processo produtivo, conhecer toda essa dinâmica das empresas foi interessante e finalmente surgiu a oportunidade na U como responsável de marketing e aí foi juntar o que eu gostava de fazer àquilo que eu também, a toda uma experiência que eu já tinha. Pronto, nas palavras da minha sobrinha, a Papa Livros vai para o seu mundo. E, portanto, foi algo interessante. E pronto, já lá estou há quase 8 anos e tem sido espetacular. Muito bem. Estás na tua praia com um livro na mão, ou com vários livros ali ao pé de Com ti. várias Exatamente, pilhas. exatamente, pilhas de livros. O desafio foi para a carteira, porque eu basicamente comecei a ter mais acesso e a certa altura o salário ia para a compra de livros, eu tive que começar a controlar. Como eu te compreendo, é uma espécie de compra compulsiva das boas, mas que é preciso aqui colocar aqui por vezes aqui algum trabalho, mas é tão bom, é mesmo um vício bom, eu diria. E por falar em vício bom e aqui em números, de acordo com os últimos dados divulgados pela Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que dão conta de um estudo, dos resultados do estudo da Nielsen e da GfK. Os hábitos de leitura dos portugueses estão realmente a aumentar, a média é de 5,6 livros por ano, aqui com as mulheres a liderarem, mas são os mais jovens que estão a impulsionar as vendas. A faixa etária dos 25 aos 35 anos é aquela que mais compra,
e a dos 15 aos 24, onde se registra o maior aumento de vendas após a pandemia. Contudo, ainda assim, somos o país que menos lê na Europa. Misturando isto tudo, ou tendo em conta isto tudo, e na tua perspectiva, o que é que isto significa aqui em termos de desafios e oportunidades para as marcas do setor em Portugal? Porque o futuro parece ser mais animador para o setor, face aos hábitos de leitura aqui dos mais novos. Sim, sem dúvida. Há um dado um pouco mais preocupante que indica esse estudo, é que o percentual de pessoas que leram menos nos últimos 12 meses face ao que leram mais é superior. Mas, por outro lado, o número de pessoas que compram livros aumentou de 62% para 65%, a própria média de livros comprados aumentou ligeiramente, ou seja, as perspectivas são boas, se bem orientadas. O desafio para as marcas e para os retalhistas e editores vem do facto de, se pensarmos apenas no mercado português, é um mercado que tem a dimensão que tem, não é? E se ainda por cima pensarmos no facto de somos do país europeu que menos lê, mais limitado fica. Mas é aí que surge a oportunidade. As marcas podem se focar em, ok, vamos ganhar cota nos leitores existentes, mas o que as marcas têm feito é, vamos alargar o mercado. Somos o país europeu que menos lê, ou seja, há aqui uma imensidão de pessoas por onde podemos convencer e trazer ao mundo da leitura, porque ainda por cima sabemos que estamos a apresentar algo que tem valor inquestionável e aí podemos então desenvolver estratégias para tentar aumentar o mercado. A questão dos jovens já é uma forma de alargar este mercado. Muito influenciados foram impulsionados pelas redes sociais e é engraçado porque inicialmente as redes sociais também eram vistas quase como um ocupador de tempos livres que poderia tirar tempo à leitura, e acabaram por ser um dos nossos melhores amigos nesta missão de promover a leitura, porque os jovens entre si aconselhavam-se e impulsionavam esses hábitos. Há essa medida atual do cheque livre que o Estado lançou, também muito impulsionada pela APEL, que basicamente é a velha técnica de vamos dar uma amostra, sabemos que o produto é bom, eles vão experimentando, não vão largar isso, não temos a É certeza. ali de porta de entrada, né, de alguma forma, Exato, para quem não tem tanto contacto ainda às com vezes contacto, possibilidade, pronto, e sim, há acaba aqui vários pontos. por permitir esse acesso. Também podemos pensar na questão, as mulheres neste momento compram e leem mais livros. Há também um público masculino que nós podemos tentar abordar. Não quer dizer que nenhum homem leia, é muito pelo contrário, mas há esta discrepância, ou seja, nós também temos formas de crescer nesse público. E é engraçado porque este estudo também refere alguns dos principais motivos para ler e para não ler. E para ler está mais ligado ao gosto pela leitura, descontração, fontes de conhecimento, desenvolvimento da comunicação, enriquecimento cultural. Do lado da não leitura, 43% indicou que não lia por falta de tempo. Ou seja, não é porque não quer ler, não porque gosta de ler, é porque não tem oportunidade de. Logo, são potenciais leitores que quer os editores, quer os retalhistas podem apoiar. Vamos, ok, não tem tempo, vamos arranjar aqui forma de vos proporcionar esses momentos. Há Até técnicas. porque a leitura, e corrijo-me se eu estiver enganada, mas acho que não estou, a leitura pode ser uma excelente forma de fazer pequenos breaks durante o dia, não é? E até nos Exatamente. ajudar a ser, dependendo da leitura, obviamente, e do estilo e do livro que em casa, mas pode até ser algo que ajude a gerir melhor o tempo no sentido de termos mais pausas, porque essas pausas podem nos ajudar a ser mais produtivos. Estás de acordo? Completamente mais produtivos. Está comprovado que ler ajuda a relaxar, aumenta a concentração, portanto, tem esse valor. E há questões aqui, quase que ocupação de tempos de deslocação, quando estamos no carro, quando estamos no metro. Os audiolivros ajudaram muito nessa missão, porque eu consigo estar a ler um livro enquanto desempenho outras tarefas. Pronto, e cabe-nos a nós retalhistas e aos editores então desenvolver aqui estas estratégias para apoiar quem não lê porque não consegue.
Pronto, E e uma vez pegando mais exatamente alargamos nisso, o mercado. e pegando exatamente nisso que estás a dizer, um bocadinho aqui, falar sobre as estratégias ideais para despoltar nestas oportunidades de mercado que estão aqui a ser detectadas, pergunto-te, no ano passado aqui o mercado livreiro em Portugal valeu cerca de 187 milhões de euros. Qual é que tu consideras aqui ser o papel da comunicação e do marketing para ajudar a fomentar a leitura e aproximar os leitores das editoras e das livrarias? É fundamental. Eu defendo sempre o papel do marketing. Há aqui uma questão interessante. Este valor representa um crescimento de 7% em relação a 2022 e de 2021 para 2022 cresceu de cerca de 16,2%. Ou seja, o mercado no pós-pandemia não só recuperou como cresceu. E o período da pandemia é um bom exemplo de como o marketing e a comunicação apoiaram na promoção da leitura, porque todos nós começamos a apresentar os livros com uma sugestão de ocupar o tempo. As pessoas de repente começaram a ter imenso tempo, ainda por cima não podíamos sair de casa, estávamos ali limitados. E o livro é um entretenimento muito bom. Libertava-nos até às vezes da televisão, que tem o seu mérito, mas era muito pesada a informação que nós tínhamos, quase que era uma contagem de fatalidades, então ali era um escape. Por outro lado, também era uma forma de, ok, temos este tempo livre, podemos fazer mais exercício, focar na saúde e procurar mais informação. E onde é que está a melhor fonte de informação que existe? Nos livros. Na altura, a UC lançou uma campanha que teve um mote muito engraçado, que era ficou conhecido como as poltronas, porque aparecia a imagem de várias poltronas que se transformavam em diferentes universos, e o mote era livros, a melhor forma de sair de casa sem sair de casa. Pronto, e o nosso objetivo é ir explicar, tem esta alternativa, podem despoltar a imaginação, podem ir para onde quiserem, não estão presos. Outras marcas também fizeram ações semelhantes, porque todos nós sabíamos que o valor da sugestão era pertinente, era importante. As pessoas precisavam de um escape mental e nós sabíamos que a leitura era esse bom escape mental. E também sabíamos que o bichinho do conto, o bichinho do livro, não sai mais. Quando ficamos com ele, ficamos rendidos. Também nos fomos apercebendo do que se passava nas redes sociais. Os próprios jovens entre si, começaram olha, estou a ler este livro, é interessante porque está aqui, começaram a sugerir entre eles. E no fundo apercebemos que estavam a começar a existir esses movimentos e, ok, vamos associar a isto, faz todo sentido, isto é bom. Tentamos também posicionar como aquele amigo que sugere as leituras. Foi uma altura muito engraçada, salvo seja, mas em que éramos imensamente contactados a pedir pelas redes, pelo nosso apoio ao cliente, por favor, digam-nos o que é que eu posso ler. E nós tentávamos sempre responder a isso, porque era um espírito de missão. Pronto, e livros de autoajuda na altura foram extremamente preciosos, pronto. Então assumimos um pouco essa, todos nós, não só como todos os retalhistas, todos os editores, vamos fomentar esta solução boa que temos nas nossas mãos e mostrar às pessoas que também podem seguir por aqui. Sim. E a verdade é que esse contexto pandémico, enfim, que vivemos, marcou aqui um ponto de viragem, de alguma forma, neste setor, Sim. para um lado positivo. Nós somos, para todos os efeitos, um país pequenino, enfim, conforme já falamos, aqui temos este desafio da escala, não é? Não conseguimos, enfim, escalar pela nossa dimensão. Também, do ponto de vista das classes sociais e da própria geografia e dos acessos a determinados enfim, a determinados aspectos até de culturais e Sim, sim. atividades, enfim, com algumas limitações, conforme sabemos. Gostaria de te perguntar que tipo de estratégias ou campanhas de marketing têm sido aqui mais eficazes para promover a leitura em Portugal, tendo em conta isto, pronto, que estávamos a falar, ou seja,
temos, e os estudos mostram isto, diferenças nos hábitos de leitura entre várias faixas etárias, classes sociais e também nas diferentes regiões do país. Acredito também que o online tem, obviamente, ajudado aqui a democratizar o acesso, mas diz-me tu, qual é a tua perspectiva sobre isso? É assim, não há como em tudo, não há uma estratégia vencedora, não há uma única estratégia. Cada editor, cada livreiro tem um posicionamento próprio e cada leitor tem os seus hábitos de vida, hábitos de leitura próprios. Portanto, se há uma estratégia vencedora, é apresentar os argumentos que funcionam para cada um e que esses sejam coerentes com a própria mensagem global da marca. Obviamente que há aqui algumas linhas base, não é? Garantir que as pessoas encontram o que procuram. Coisas como ter um site fácil de pesquisar, ter uma livraria bem organizada, ter um ambiente apelativo, tudo isso funciona. Ter uma comunicação pertinente com conteúdos úteis, ter uma boa estratégia de SEO, ter lojas físicas em locais que seja fácil de aceder. São ali um bocadinho o beabá, mas convém sempre relembrar esta importância. Em termos regionais, como referiste, o e-commerce tem um valor muito importante também no combate ao isolamento, ainda por cima que se verifica mais no interior. Há sítios que nem acesso quase que a bibliotecas públicas facilitado têm. E nós conseguimos fazer chegar o e-commerce, consegue fazer chegar lá a leitura que procuram. No fundo, também estamos aqui um bocado a combater a limitação de acesso, não é? Estamos a fazer chegar a sítios onde não poderia de outra forma encontrar livros. Depois, estando o básico assegurado, também temos aqui a parte da segmentação. Um leitor não há aqui o leitor único, há vários leitores, ainda por cima cada qual tem os seus estilos de vida, tem hábitos que acaba por usar a leitura como complemento da sua personalidade. Eu dou o exemplo aqui do Look Me Up, é uma ação que estamos a realizar com influenciadores, com booktokers, bookstagrammers, pronto, e influenciadores também no geral, que o mote é há sempre um livro para ti. A ideia é explicar às pessoas que a tal questão de eu não gosto de ler. Será que não? Será que não gostas de ler o tema A, mas afinal o tema B e C vão ser espetaculares para ti? Pronto, a ideia é colocar mesmo esse debate aberto, sem limitações, sem restrições, para falar sobre há sempre um livro. Pronto, e aí também é uma forma é uma estratégia, porque passa muito pelas redes sociais, de comunicarmos com a geração Z, com millennials, alguns alfa também que já estão a aparecer, mas há várias outras estratégias, por exemplo, campanhas de desconto, sugestões de leituras com um preço mais controlado, preço nunca qualidade, obviamente, funcionam para todos aqueles que têm preocupações de gerir orçamentos, não é? Email marketing funciona muito bem fundamentalmente com a geração X, mas depois também temos os clubes de leitura, os podcasts, participação em feiras de livro, porque também temos que ter noção que muitas vezes a segmentação de um leitor não é só sociodemográfica. Muitas vezes estamos a falar de tribos. Mangá é uma tribo, não tem uma faixa etária definida. E aqui, lá estar nos eventos ou estar nos locais onde eles estão, acaba por ser uma estratégia vencedora. Basicamente não é preciso inventar a roda, basta conhecer o cliente, o leitor neste caso, saber onde está, por onde anda, o que é que necessita e estar lá com sugestões úteis e inspiradoras. Certo, e aqui o formato digital acaba por ser muito relevante, não é? Conseguir Sim. estar onde estão estas 5 gerações, no fundo estamos aqui a falar quase de 5 gerações que coabitam no digital, mas que fora do digital por vezes também coabitam, não é? Sim, há espaço para Exatamente, todos. então é que este desafio, tu falaste aí passando da questão do podcast, e porque estamos aqui neste formato de podcast, qual é que tu consideras que é a importância, ou que pode ser, ou qual é neste momento e qual pode ser no futuro aqui
este formato de podcast para o setor dos livros. O número de podcasts, até especificamente temáticos sobre livros, mas não só, portanto, outros formatos, mas que também abordam os livros, está a crescer, está a aumentar em Portugal. Como é que tu achas que as marcas se podem posicionar aqui no formato específico de podcast? Podcast. É assim, primeiro é preciso ter noção que os podcasts estão a ganhar audiência, ponto final. Uma vez mais, muito impulsionados também pela pandemia. Também foi uma forma de ocupar os tempos livres com informação útil e fomos descobrindo que havia podcasts brutais. Obviamente que tudo que tem audiência tem interesse para as marcas. E o setor livreiro não é uma exceção. Nós aqui com os podcasts, nós literalmente temos a oportunidade de ter o ouvido de pessoas prontas para receber informação. E uma vez mais, também há estudos que comprovam que a escuta de mensagens tem níveis de memorização muito boas, daí também essa vantagem de podcast. E estamos focados, nós estamos com os fones a ouvir um podcast, estamos naquele momento. Podemos estar a fazer outra coisa, mas estamos ali com aquela voz na cabeça. No ouvido, quase, não é? É uma Exato. companhia quase dentro de nós, não é? Sim, Proximidade. sim, eu faço isso, pronto, lá está, inclusivamente ocupar tarefas que para mim seriam menos apelativas, eu ouço podcasts interessantes e nem dou conta que eu estou a fazer. Pronto. Em termos das marcas, elas, há várias formas de aderir nesta onda, não é? Podem ter podcasts próprios, por exemplo, a FNAC tem o Pontos de Encontro com o Vandardinho, podem apoiar podcasts organizados por terceiros, como é o caso que o Hugo faz com o podcast da Mariana Alvim, Vale a Pena, e no meio disto está uma miríade de situações possível. E também temos de ter noção que não é só podcasts ligados a livros, porque há livros para todo o tipo de temática e todo tipo de necessidades. Podcasts ligados à literacia financeira, que há muitos agora, pedagogia infantil, gestão, autoajuda, vida saudável, todos eles acabam por sugerir livros, dar temas de leitura para aprofundar as questões. E eles estão também a promover a leitura, estão a explicar, ok, os livros são bons porque eu estou a falar disto, ainda podem ir buscar mais informação lá. Basicamente as marcas aqui têm que estar lá prontas para ajudar quem faz os podcasts a transmitir a mensagem, porque ela já está a passar. Certo. E é indubitavelmente mais um veículo, mais uma plataforma que as marcas podem aqui e devem eventualmente otimizar a presença. Pegando aqui no tema do podcast, do comunicar, que nos entendemos, e fala-se muito, falou-se ainda, se fala muito nesta questão dos livros, na questão do print, não é? Das versões em papel, dos custos que isso também acarreta, enfim, aqui uma série também aliada aqui às dificuldades eventualmente económicas, dos orçamentos familiares, das empresas, enfim, todo aqui um conjunto de fatores que tu bem conheces, mas qual é a importância ainda na tua forma de ver dos livros enquanto veículos de comunicação nesta era mais digital? Acho que eles têm aqui um papel cada vez mais fundamental. Eles ajudam a aprofundar temas, eles ajudam a desenvolver conhecimento, eles ajudam a ter acesso a outras perspectivas de vida, a outras opiniões, a experienciar coisas que se calhar nunca iremos viver. Esta era digital facilitou imenso a comunicação, tornou-a global. Eu, quando era criança, não conseguiria falar com uma criança ou comunicar com uma criança que está no outro lado do mundo. Hoje em dia consegue-se fazer isso. Pegando no tema deste podcast, que é comunicar, que nos entendemos, qual é que é o papel dos livros enquanto veículos de comunicação nesta Então, era mais digital? os livros são essenciais na comunicação.
Os livros ajudam-nos a aprofundar temas, os livros ajudam-nos a desenvolver conhecimento, os livros ajudam na nossa capacidade de comunicação, porque no fundo dotam-nos de alguma léxico gramatical, inclusivamente, e até dotam-nos de uma linguagem mais, permitem-nos uma linguagem mais complexa, mais emocional, até ganhar essa elasticidade. Permitem-nos também ter acesso a outras experiências de vida, outros pontos de vista, que muito provavelmente não teríamos acesso no nosso dia-a-dia. Esta era digital, obviamente que facilitou a comunicação, democratizou-a, globalizou-a. Hoje em dia uma criança consegue facilmente contactar com outra criança que está no outro lado do mundo, num contexto completamente diferente. Isto para a minha infância era impossível. Nós hoje em dia assistimos inclusivamente a situações de conflito, todas uma miríade de situações praticamente em direto e pelos olhos dos próprios. É mais difícil até controlar o acesso à informação, porque ela entra-nos pelo telemóvel, não é? A questão é que com isto pode trazer um problema, que estamos a falar do enviesamento de confirmação. Os algoritmos foram criados para nos manter nos telemóveis, nos ecrãs, e esses algoritmos muitas vezes trabalham com confirmar a opinião que eu tenho, apresentam-me imagens, sugestões que confirmam a minha ideia. E quanto mais confirmada eu me sentir, mais vou estar naquele local. Sinto-me validada na minha opinião. A questão é que eu não tenho, por vezes, o contraditório, e isso é muito importante. Os livros não têm algoritmos. Os livros apresentam pontos de vista, os livros apresentam experiências completamente diferentes das nossas, eles permitem-nos ver outras perspectivas e acabam também por funcionar aqui quase como um reality check, às vezes, para nós também termos noção que há contextos completamente diferentes, há formas de pensar diferentes, e isso torna-nos pessoas mais capazes de aceitar a opinião dos outros, e acho que por aí é um grande fator de apoio à comunicação que os livros têm. Sem dúvida mesmo. E que tão importante é, nós nunca como agora, como dizias, e bem, nós temos um acesso extraordinariamente rápido à informação a toda a hora na ponta dos dedos, não é? E falta-nos muitas vezes tempo para até percebermos com alguma maturidade, com algum grau de maturidade aquilo que nos está a chegar, não é? Porque não são apenas os títulos que nos informam completamente, nem mesmo só as imagens por si só, sem contexto, não é? Portanto, aqui os livros, de uma certa forma, quase podem ser um contrapeso também, não é? Com algum nível com mais maturidade, mais tempo para nos trazer aqui alguns temas e às vezes, e por que não? E mais calma. Nós, quando estamos a ler, estamos num estado de Sim, calma. e é isso mesmo. Foi aqui um bom ponto. Hermana, voltando aqui a um tema que tu já falaste, mas tentando aqui sistematizar um bocadinho melhor, portanto, os orçamentos aqui alocados ao marketing de influência em Portugal são cada vez maiores, portanto, nos mais variados setores, evidentemente, portanto, qual é o impacto aqui no que diz respeito à promoção dos livros em concreto, na tua perspectiva, ou seja, o impacto que os influenciadores têm aqui na criação de comunidades de leitores em Portugal? Bookstalkers, bookstagrammers, booktubers, influenciadores, eles criaram os novos clubes de leitura da atualidade. Eles têm com potencial para colocar pessoas de todo o mundo a trocar ideias sobre livros. Eles, por outro lado, estão a falar, eles são leitores, eles são entusiastas de leitura, eles falam de livros de uma forma tão apaixonada que trazem as pessoas para a leitura. E depois há influenciadores de livros da maior variedade possível. Portanto, eles também acabam por demonstrar muita variedade de temas, de estilos, e acabam por falar de uma forma muito pouco... as marcas têm que falar de uma forma mais profissional e mais trabalhada. Eles são amigos que estão a falar com amigos, a grande maioria das vezes.
há influenciadores de maior dimensão, etc. Alguns já têm equipas associadas, mas a base é eu gosto de ler e eu vou falar com mais pessoas que gostam de ler. E é aí que torna, o artigo torna o livro totalmente apetecível. O TikTok, já ninguém põe em questão, foi um dos grandes impulsionadores dos hábitos de leitura nos mais jovens. Outros fenómenos menos que não foram tanto percebidos, mas livros sobre temáticas LGBTQ+. Muitas pessoas não sabiam, muitos leitores não sabiam que existia tanta variedade de livros nestas temáticas. E às vezes também procuravam de forma discreta obter informação. Pronto, há também há todo um processo, não é, de autoanálise. E o que é que acontece? Começaram a sugerir, alguém sabia que existia este livro, sugeriu, e acabou por perceber que há muita variedade nessa. Já havia, as editoras também perceberam que havia interesse, havia necessidade e também entraram mais a jogo, e o final foi um ganho brutal, quer para o reconhecimento desta causa, trouxe à luz de uma forma informativa também, uma vez mais. Nos livros nós estamos a obter informação de uma forma calma, de uma forma ponderada, e histórias às vezes também normalizam situações que são normais, mas que se calhar ainda precisam que sejam faladas. Pronto. Acho que também foi ali um ponto em que todos ganharam. Pronto, basicamente tem interesse, tem relevância, e cabe às editoras e aos livreiros juntar-se a eles e ajudá-los a potenciar esta mensagem. Acho que acima de tudo o nosso papel também é esse. Certo. E acabaste de referir isso, existem realmente diversos tipos de influenciadores, uns muito mais de nicho, outros menos, mas enfim, existe aqui uma variedade de influenciadores também nas diferentes plataformas, em diferentes temas, enfim, aqui esta variedade grande de possibilidades. Obviamente que falando para públicos distintos, é complexo perguntar-te aqui quais são os que têm maior impacto junto do público, porque na verdade são muitos públicos. Ainda assim, como é que, como é que as editoras, as livrarias, os departamentos de marketing, enfim, avaliam de alguma forma aqui o retorno deste tipo de colaborações? Temos sempre que pensar que estes influenciadores têm todos impacto e não tem tanto a ver com números pequenos ou grandes, mas sim da forma como comunicam. Tem que ser muito genuínos, acima de tudo, e da interação que geram à sua volta. Podemos ter grandes influenciadores que se calhar trazem uma mensagem mais genérica, mas os micro-influenciadores também têm aqui um papel muito importante, porque dentro das suas áreas de influência têm um tipo de reação muito grande. Obviamente temos os influenciadores na área dos livros, mas também temos que pensar que há influenciadores de tudo, uma vez mais. Lifestyle, gestão, é um bocado como os podcasts, comunicação, pedagogia, fitness. Pronto, e há sempre um livro que fala sobre esse tema. Ao sugerirem livros específicos para aprofundar um tema, eles estão a fazer o seu propósito, não é? E para a marca, para as marcas, para os editores, para os livreiros, isso é importante. Em termos de retorno dessas ações, acaba por entrar um pouco numa análise que é mais ligada à notoriedade. Todas as análises mais ligadas a awareness e a notoriedade têm uma medição mais difícil. Não podemos estar a quantificar, ok, esta publicação gerou X vendas de livros. Não é uma medida justa sequer. Esta é uma análise. Até porque isso pode acontecer, desculpa interromper, Hermana, até porque isso pode acontecer, por exemplo, impactar alguém para que compre um determinado livro pode não acontecer naquele preciso momento em que o conteúdo foi publicado. Então, imaginemos, o livro pode até ficar no top of mind da pessoa, que pode ir comprar muito mais à frente, por exemplo, enfim. Sim, não é uma situação A conduz a B, conduz a C, não é? Quando analisamos dessa forma, acho que estamos a perder todo o mundo de impacto. Não nos apercebemos sequer que existe todo um mundo de impacto que está a acontecer.
Normalmente, esta análise também prende-se mais com o awareness que gerou para o livro, no caso, o editor, para a marca, mesmo ao nível de visitas no site, entradas na loja, pesquisa de informação. Começamos a perceber que começam a pesquisar mais informação sobre este livro, este autor. E também há aqui um facto adicional, que estas ações não existem só por si. Normalmente estão enquadradas numa campanha numa ação mais global, numa campanha mais global, com outras ferramentas também. Por isso é preciso analisar de forma todas as dimensões desta ação, não é? De uma forma mais concreta, há coisas aqui que se pode analisar. Temos as impressões geradas, as interações, os cliques, mas isso tudo vai nos dar uma ideia da visibilidade e de como é que a audiência foi impactada pela mensagem. Que lá está, é importante porque fica no top of mind e vai levar mais à frente a comprar o livro, a entrar na loja, a tomar a ação que nós queremos que tome. Sim. Sim, mas é muito bom ouvir-te nesse sentido de não são apenas os KPIs falando aqui ao nível um bocadinho de medir, não é? É possível medir também ao nível qualitativo, não é? E ao nível da notoriedade e aqui nesta temática de marketing de influência, pese embora obviamente estamos a falar aqui no setor dos livros, porque é muito específico, mas que bom é ouvir as equipas também de marketing desse lado ouvirem neste sentido, de que também não são só os números, não são só os KPIs, há aqui outras variantes no trabalho que estas pessoas fazem que pode e deve ser tido também em linha de conta. Aqui um tema um bocadinho paralelo, embora em continuação, que tem a ver com as campanhas de filiação. São uma ferramenta comum no marketing digital, que tu bem conheces. Do teu ponto de vista, quais são aqui os benefícios destas campanhas para o setor dos livros e que tipo de parceiros são mais comuns? Os afiliados permitem propagar a mensagem. Eles pegam a informação da campanha e aumentam-na à N potência. Um exemplo muito concreto, nós estamos em Black Friday, Black Month, Black November, pronto. Nós usamos os nossos canais para comunicar, os afiliados pegam na mensagem e propagam-nas pelos seus meios de uma forma brutal. E nós vamos apercebendo, porque lá está, agora com as redes sociais, nós também conseguimos captar um bocado essa divulgação, conseguimos também ter noção. Em muitos aspectos, o marketing de influência e o marketing de afiliação tocam-se, porque muitos influenciadores acabam por ser afiliados. Eu acho que a diferença acaba por ser a residir mais na abordagem, ou seja, o marketing de influência acaba por estar mais ligado com a influência de comportamentos, de passar uma mensagem mais inspiracional. O marketing de afiliados tem mais a ver com a propagação de mensagens específicas e muitas vezes comerciais, de campanha, pronto. Não tem de ser assim, obviamente, cada marca define a sua estratégia, mas de uma forma global acaba por ser essa abordagem mais frequente. Os parceiros podem ser tão variados quanto o tipo de livros que existem e o tipo de motivos que leva à compra do livro e o próprio contexto da compra do livro. Desde sites de descontos a blogs, inclusivamente no outro aspecto estão pessoas que enviam sugestões por WhatsApp aos amigos. Podem ser, também é afiliação na realidade. Pessoas normalíssimas, quer dizer, pessoas anónimas, Pois, certo? Que têm, sim, 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 são influentes nos seus. e no fundo a parte da afiliação acaba por lhes dar também ok, também podes fazer este boostzinho e vais ganhar com isso. Acima de tudo, o importante é sempre o mesmo, é que sejam credíveis no que estão a sugerir, dentro da área de influência e dentro da sua base de contactos. Hermana, a inteligência artificial está na ordem do dia, não podíamos deixar aqui de falar dela, obviamente adaptando aqui à questão do mercado dos livros, como é que tu consideras que pode ser aqui a influência da AI, por exemplo, na experiência de compra online, na forma como se recomendam os livros, ou como essa informação está, enfim, é utilizada ou é impactada dentro destas plataformas, ou até mesmo um tema muito
premente, eu diria, se vamos ter aqui livros Já escritos temos. por estas Sim. plataformas. É assim, obviamente que como marketer e como geek, isto foi tipo assim, uma menina aos saltos, o que é isto? É espetacular, vou explorar quais são os usos, pronto, foi. E acho que a área de marketing, independentemente do produto que gere, olhou para a inteligência artificial nesta vertente. Isto, principalmente quem está na área do e-commerce, isto é um apoio brutal. Permite, e mais ao nível de livros, ele permite personalizar as sugestões de leitura. Nós vamos personalizando com base em gostos, com base em experiências, não é? Com base nas compras que temos, mas isto basicamente permite-nos de uma forma automatizada, a pessoa entra no site e tem sugestões para si. Recebe uma newsletter curada para si. Um a um, o que a nível manual não era viável. Permite melhorar os resultados de pesquisa. Algoritmos de pesquisa no site é algo que é muito valioso. Nós temos todos temos informação, mesmo numa livraria física, alguém chega lá, faz uma pergunta, dá um perfil e se ainda por cima se for já cliente, tem logo ali um apoio brutal. Automatiza processos, análise de dados, apoio de decisão, pronto, é brutal. Eu acredito que ainda estamos a ver a ponta do iceberg de tudo o que é possível fazer. E isto lá está, é livros como é qualquer artigo, estamos todos aqui expectantes a olhar para a vertente positiva, que sabemos que vai ser, para mim, é que vai preponderar, sem dúvida. No caso particular do setor livreiro, conforme referiste a questão de ter AI a escrever livros, temos que estar atentos à questão da propriedade intelectual. Tem que ser algo que tem que ser analisado com muita ponderação. Porque se eu uso uma ferramenta de AI para escrever um livro e eu não ponho qualquer tipo de mais-valia minha, eu uso-a não como ferramenta de apoio, mas como para escrita, eu tenho que ter noção que ela não vai criar, ainda não cria nada novo. Vai varrer a internet, combinar informação e aí apresentar um resultado. Não está a referenciar a fonte. Sim, sim. E essa é a questão que entra o problema da propriedade intelectual, porque nós todos referenciamos fontes. Obviamente que eu, quando tenho uma ideia, também investigo, analiso, mas eu tenho o meu cérebro também vai à internet para procurar essa informação, mas há aqui uma componente da hermana que vai acrescentar essa mais-valia, não é? Daí que é preciso estar atento. Já houve alguns passos tomados, por exemplo, acho que nem toda a gente tem noção, mas a Amazon proibiu autores de publicarem, de colocarem à venda mais de 3 livros por dia lá, na plataforma, porque começaram a perceber que eram criados por inteligência artificial. Eles próprios não se sentiram confortáveis com essa situação. Quiseram pensar um bocadinho mais. A própria Federação Europeia dos Editores está a acompanhar o AI Act, que ainda já está aqui mais avançado, mas andamos todos nós a ler como é que está a mudar, não é? Eles estão a acompanhar com muita atenção, inclusivamente apresentam sugestões, porque sabem que é um tema que vai ter um impacto muito grande no mercado, porque interfere ou vai tocar na questão da propriedade intelectual. Obviamente todos nós temos, e os editores têm noção da vantagem que é trabalhar com estas ferramentas, mas também há, mais no caso dos editores, há uma responsabilidade de proteger os autores, de proteger a propriedade intelectual dos autores que representam. Daí que é algo que também tem que ser acompanhado. Fora isso, como eu digo, é brutal. É um apoio. Ações que demoravam 2, 3 horas a realizar, nós em 15 minutos, às vezes conseguimos automatizar a análise de dados, sugestões. Para mim, o mais importante é sugestões personalizadas. Obviamente, tem que sempre, ainda sentimos necessidade de haver curadoria humana, mas permite-nos fazer isso de uma forma que respeita mais o indivíduo.
Hermana, falando agora de um tema que me é muito caro e gostava também de te ouvir sobre ele, tem que ver aqui com as relações públicas e a assessoria de imprensa, ou seja, se consideras que ainda continua a ser essencial para a visibilidade deste setor, do setor dos livros, dos seus autores, das obras, ou seja, as notícias, as entrevistas, as crónicas, os artigos de opinião, as sugestões de livros, enfim, todos estes formatos ainda continuam a ser importantes para criar notoriedade e reputação, sobretudo junto de alguns targets, certo? Sim, aliás, eu acho que não é só de alguns targets, eu acho que é de todos. Os próprios mídia reinventaram-se. Também temos que ter noção disso. Eles adaptaram-se aos novos públicos, às novas exigências, e, portanto, continua a ser totalmente pertinente ações de RP, ações nesta vertente. Descurá-la quando se lança um livro ou um autor novo é um erro que nenhuma editora está a cometer neste momento. Eles criam a apetência, dão o contexto, eles contam a história do autor e do livro. Pronto, e aqui também é aquela vertente do retalhista e do editor. O retalhista, o editor acaba por promover mais o livro, o autor, quando antes, durante e após chegar ao retalho, tem de haver esta procura, tem de haver esta apetência. Obviamente que são, lá está, ter um Marcos Mendes a sugerir uma leitura funciona para todos. Ainda por cima ele sugere dentro do que é o contexto dele, não é? Entrevistas, crónicas, contam a história, dão-nos a conhecer mais o autor, fazem-nos gostar do autor, empatizar com ele e automaticamente acabamos por sentir mais curiosidade sobre os livros. Portanto, são ações que são vitais. Não vejo isso no futuro próximo a deixar de ser necessário. Isso mesmo. Eu também não, portanto estamos aqui em linha. Olhando aqui um bocadinho para o futuro e obviamente que dentro daquilo que é o possível, não é? De alguma forma perspectivar quais são as tuas previsões, aqui olhando a médio e longo prazo para o futuro do marketing dos livros em Portugal e em concreto no contexto digital. É engraçado porque eu sou conhecida por ser não é bem pessimista, mas alguém com uma opinião muito moderada, refreio muitos otimismos e neste caso estou totalmente otimista. As compras no digital estão a aumentar, a opção pelo e-commerce está a aumentar, não é só em Portugal, é no mundo inteiro, a compra de livros está a aumentar, daí que é uma previsão bastante otimista. E eu acredito que este crescimento dos hábitos de leitura, o aumento dos hábitos de leitura vai se manter. Primeiro, como já falamos, há mercado, há potencial. E depois, nós vivemos num mundo em que há cada vez mais desinformação, há cada vez mais fake news, há opiniões mais extremadas e os livros vão ser sempre um porto seguro para a procura de informação e inspiração. E as pessoas têm noção disso e, portanto, não duvido que este aumento não se mantenha. Certo. Portanto, boas notícias se perspectivam aqui ao nível de um eventual crescimento ainda mais do setor aqui em Portugal. É óbvio, é a temática deste podcast, são os livros, sendo tu também uma ávida leitora desde pequenina, como também já partilhaste aqui connosco, e porque eu também sou, não quero deixar de te ir embora, sem pedir-te que nos deixes aqui 3 sugestões de leitura. Pode ser? Só três. Só 3. Pronto. Sim, eu percebo que seja difícil, mas pronto, Não só. é 3, 200. Então, há um livro que eu sugiro sempre, independentemente do contexto, que é O Príncipezinho, de Saint-Exupéry. Eu li-o várias vezes em várias fases da minha vida e aprendi sempre algo novo com ele. Ele ensina-nos muito sobre a vida, sobre a amizade, sobre a forma de nós estarmos na vida. E há uma frase lá que eu defendo muito, que é: nós temos de saber que às vezes não estamos a olhar para o desenho de um chapéu, estamos a olhar para uma cobra que engoliu um elefante.
É ensinarmos a olhar, não ver as coisas como elas são, mas ou como elas aparentam ser, é como elas podem ser. Todos os livros de marketing de 1.0 a 6.0, o mais recente Philip Kotler, escreveu em parceria com outros, mas ele é o grande mentor, é o pai de marketing. Todos os que estão nesta área, há uma miríade de livros interessantíssimos na área de marketing, mas a base está aqui. Inclusivamente, se lermos a evolução, nós conhecemos a evolução da disciplina, da área. Portanto, quem quer enveredar ou quem está na área, para mim é uma leitura obrigatória mesmo. E depois, É uma espécie de Bíblia, eu digo porque conheço também bem, desde o 1.0 e sim, então, assim, a disciplina baseou-se muito nos livros dele, não há volta a dar. E depois há um que eu adorei ler e que estimo muito, que é As Confissões de um Publicitário, do David Ogilvy. Ali é quase como não é bem é uma autobiografia, mas mais na vertente de como é que lançou a empresa dele e como é que ele cresceu na área da publicidade e da comunicação. Para mim é um dos publicitários mais geniais que há. Pronto, e aqui nós conseguimos ver um pouco a criar as regras da comunicação na primeira pessoa, e de uma pessoa que sempre foi muito fiel às suas convicções e àquilo que ele achava que a comunicação deveria ser, e quais os compromissos que não deveria fazer. Inclusivamente ele explica porque é que rejeitou grandes contas, porque queria ficar dependente delas, e a opinião deixaria de produzir informação com base naquilo que ele achava, mas para agradar ao cliente. Pronto, e acho que até por uma forma de estar na vida profissional, de como é que nós podemos progredir, sendo genuínos, sendo fiéis a nós próprios e àquilo em que acreditamos. Também acho que é um livro que merece ser lido, sim. olha, fiquei com muita curiosidade neste último, os outros dois já li e conheço, mas neste fiquei aqui com muita curiosidade. Vamos deixar aqui no descritivo também dos episódios, do episódio, as tuas sugestões. Hermana, agradecer-te muito aqui a tua visita ao É Comunicar que nos entendemos. E, enfim, vamos aqui continuar a acompanhar o setor, o teu trabalho e o trabalho também dos teus colegas. E muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!